Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E, como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você e a sua família. Haja muita paz em seu lar. Como dissemos na semana passada, mês de dezembro, época de Natal, não é? Muitos pensam em Papai Noel. É legítimo pensar em Papai Noel. É uma lenda tão bonita, não é? Tão bonita. Mas não nos esqueçamos de que é o nascimento de Jesus. E no início do nosso programa, mais uma vez, nós queremos falar sobre o lançamento da LEP, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Chico E. Kardec. Vale a pena a leitura e a reflexão deste livro, do Dr. Inácio Ferreira, que também escrevemos. É um livro de parceria. Talvez seja o livro em que nós tenhamos sido mais parceiros. Chico E. Kardec. Você pode adquirir através da loja virtual, né, da Livraria Espírita, da LEP, ou através das distribuidoras. Como nós estamos na época do Natal, nos aproximando do Natal, falamos na semana passada sobre este excelente livro Lições de Sabedoria, editado pela Folha Espírita de São Paulo, editora da Folha Espírita, fundada pela doutora Marlene Nobre, pelo doutor Freitas Nobre, com o auxílio também do Paulo, né? Do Paulo Severino, nosso grande amigo. Doutora Marlene e o doutor Freitas Nobre já se encontram do outro lado da vida. Mas aqui, neste livro, o Chico tem a oportunidade de falar sobre Jesus. Aliás, ele fala sobre Jesus em sua obra toda. A obra mediúnica de Chico Xavier é voltada para Jesus, como a obra de Allan Kardec também é voltada para o Evangelho de Jesus, porque, afinal, o Espiritismo é o Consolador prometido. O Espiritismo é uma doutrina cristã. E neste livro foi transcrito, eles transcreveram parte das palavras que Chico disse quando ele esteve em Goiânia, recebendo o título de cidadão, que lhe foi conferido pela Assembleia Legislativa de Goiás. E ele foi convidado para um diálogo. Depois o convidaram para um diálogo em torno do tema Cristo e Atualidade. A iniciativa foi do deputado Lúcio Lincoln de Paiva. E nós temos aqui alguma coisa que Chico falou sobre Jesus na oportunidade. Ele disse assim: não tenho de mim próprio senão lágrimas de gratidão para ofertar-lhes. Estimaria corresponder a todas as referências honrosas e comovedoras que estou ouvindo. Como me sentiria feliz se dentro de mim mesmo pudesse sentir-me na condição em que me aceitais, mas devo confessar-vos a minha total desvalia. Quando aceitei o convite formulado pelo deputado Lúcio Lincoln de Paiva para a nossa tertúlia fraterna desta noite, sob o tema Cristo e Atualidade, afirmei que não tinha qualidades para pronunciar
um encontro amistoso, para que pudesse ser tolerado em minha ineficiência. Compulsei o Novo Testamento, no capítulo 6, do Evangelho de São João, os versículos 59 a 68, que relacionam desentendimento entre Jesus e os que o acompanhavam, mas sentindo dificuldade de assimilar seus ensinos. Porventura quereis também retirar-vos? Senhor, se nos retirarmos, para onde iremos? Neste momento de transição, queremos Jesus Cristo mais perto do nosso coração. Em verdade, fomos à Lua, acertamos com os caminhos que já existiam, mas quantas vezes teremos dificuldades de entendimento de alma para alma, de coração para coração? Estamos ricos e, no entanto, nunca ouvimos falar de tanta solidão. Nós queremos Jesus cada vez mais. Não podemos nos afastar de Jesus, disse Chico na oportunidade. E Fernando Worm então perguntou a ele sobre a natureza e evolução do Espírito de Cristo. Ele ascendeu pela escala evolutiva normal em outros mundos ou foi criado espírito já puro? Perguntou Fernando Worm. E Chico respondeu: sempre que indagamos sobre isso aos amigos espirituais, não sei se por reverência ou se eles consideram oportuno adiar para nós o total conhecimento da verdade, informaram nossos benfeitores que o Espírito de Jesus Cristo lhe surgiu tão imensamente alto nos valores da evolução e sublimação que há necessidade de mais tempo para isso. Até que o consigam, sentem-se os amigos da vida maior perante o Cristo como quem se vê iluminado por uma luz forte demais para ser analisada sem os instrumentos precisos. Foi a resposta de Chico, quando Fernando Worm perguntou. Ele ascendeu pela escala evolutiva normal em outros mundos ou foi criado espírito já puro? Chico não quis entrar no mérito da questão, dizendo que nem os espíritos amigos entram na questão, entram no âmago da questão, nada dizem por reverência a Jesus, ou por entenderem às vezes que determinados assuntos nós ainda não estamos em condições de assimilar. Em seguida, Fernando Worm perguntou: um grupo de cineastas dinamarqueses prepara-se na Inglaterra para rodar um filme com especulações escandalosas sobre uma pretensa vida transexual de Jesus Cristo. Olha o assunto, que ainda hoje é cogitado. Se lhe fosse possível dirigir algumas palavras ou considerações a esse grupo, que diria você a essas criaturas? Chico respondeu: cremos que esse filme, apregoado com tanto alarde na imprensa internacional, corre à conta de certas extravagâncias
que assinalam a nossa época de transição. Mesmo que os autores da realização nos queiram falar de seriedade no cometimento, encontramos nessa empresa lamentável desrespeito para com aquele que formou, em princípio, a civilização do Ocidente. Ainda mesmo quando não pudéssemos aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, investido de um apostolado divino, o apoio e a inspiração dele em nossa formação, como povos de educação superior, precisaria merecer a veneração que lhe é devida. Aliás, o apreço que não se nega a qualquer pessoa em matéria de vida íntima, na figura de Cristo, deveria atingir o máximo de reverência que todos nós, os cristãos, merecidamente lhe tributamos. A resposta de Chico foi contundente e incisiva, quando, principalmente na atualidade, nós vemos tanto desrespeito à figura de Jesus Cristo. Claro, também vemos muita reverência por parte de muita gente, por parte de muitos cristãos, espíritas, católicos, evangélicos. Vemos também muita reverência pelo Espírito de Jesus Cristo, mas a figura do Cristo às vezes é desrespeitada. Desrespeitada principalmente a pretexto de arte. Desrespeitada no cinema, desrespeitada no teatro, desrespeitada às vezes no carnaval. Seria interessante, aproveitamos aqui o nosso programa, a audiência do nosso programa, há uma minissérie sendo exibida agora, muito bonita e muito interessante sobre Jesus, The Chosen, vale a pena ver. Claro que existem algumas adaptações que foram feitas, adaptações para a tela, para a grande tela, não é? Algumas adaptações, alguns problemas históricos, cronológicos, podem ser aventados, mas a essência é muito interessante, até onde nós podemos ver e acompanhar, é muito interessante. Então, Chico, ele tinha por Jesus Cristo um imenso respeito. Chico, quando se dispunha a orar e a conversar com Jesus, muitas vezes ele chegava às lágrimas. Quantas e quantas vezes nós testemunhamos Chico orando e chegando às lágrimas. Nós estamos aí às vésperas do Natal. E nós vamos rapidamente aqui sumariar para os nossos irmãos como é que Chico Xavier comemorava o Natal, do dia 24 para o dia 25. Aliás, Chico comemorava o Natal, vamos dizer assim, todos os dias, mas principalmente no mês de dezembro, não é? No mês de dezembro ele costumava visitar a colônia Santa Marta, uma colônia de rancenianos, não é? E que existia ali entre Goiânia e Anápolis. Nós não sabemos como é que é a situação atual lá da colônia Santa Marta. Ele visitava a colônia Santa Marta e do dia 24 para o dia 25, nós saíamos da casa dele em peregrinação. Era peregrinação de Natal de Chico Xavier. Quando 20 horas, dia 24, véspera de Natal, às 20 horas, nós saíamos da casa de Chico.
pouca gente, umas 20 pessoas, uns 20 convidados, cada qual nos seus carros, 6, 7, 8 carros. O Chico ia à frente, normalmente ele ia com Eurípides no carro da frente, e nós mais atrás também de carro, aquela pequena procissão de carros, né? Nós saímos da casa de Chico, onde ele residia, por volta das 20 horas. E o Chico então começava, era a peregrinação de Natal. A gente visitava diversas casas em diversos bairros de Uberaba, na periferia de Uberaba. Eram casas simples, humildes, casas assim muito pobres, normalmente de pessoas doentes, pessoas acamadas. Nós começávamos lá pelo bairro, ali perto da casa de Chico, no Parque das Américas, chamado ali Parque das Américas, ali perto da Mata do Carrinho, onde durante muitos anos nós tivemos lá a reunião do abacateiro. Era por ali que a gente começava. E tinha lugar que os carros até não entravam, não conseguiam entrar. Nós tínhamos que deixar os carros assim a uma certa distância, a gente tinha que ir a pé, porque era só buraco, terra, muitos buracos, valetas. Mês de dezembro chove muito, e são muitas enxurradas, e fazem aquelas valetas profundas às vezes. Não dá para ir com os carros atolam, caem nos buracos, né? Então nós começávamos. O Chico chegava em cada casa, ele descia do carro, e vinham algumas amigas, amparavam ele, uma dava um braço, o outro dava outro braço. É engraçado, né? Engraçado assim, e pitoresco, e até assim, algo muito bonito. O Chico costumava caminhar assim nessas peregrinações de braço dado, com as amigas, ou às vezes com um amigo. Dava um braço para um braço para outro, porque esse hábito era dos cristãos. Nos primórdios do cristianismo, muitas vezes os cristãos que iam morrer nas arenas, não é? Entrar nas arenas para morrerem ali, testemunhando a fé, eles entravam abraçados, dando força um ao outro, entravam abraçados, entravam cantando. Há um relato muito bonito a respeito disto no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Então chegavam essas amigas e davam os braços, e o Chico, já numa certa idade, né? Com mais de 70 anos de idade, à época, entrava naquela casinha e cumprimentava a todos. A família ficava numa alegria muito grande. O Chico conversava um pouquinho, depois pedia permissão à família para que alguém fizesse uma pequena leitura do Evangelho. Alguém fazia uma pequena leitura do Evangelho. Depois alguém fazia uma prece pequena, rápida também. Enquanto isso, alguns amigos entravam assim pelos fundos, iam na cozinha e deixavam lá alguns presentes. Deixavam lá uma cesta básica, um panetone, pães, balas para as crianças, às vezes roupas para as crianças, brinquedos. Nós visitávamos aproximadamente umas 12 a 15 casas. Começava às 8 horas da noite e quando terminava a peregrinação já era 3 horas da manhã. Era 3 horas da manhã. Ia numa casa, depois ia no outro bairro, outra casa, numa outra casa. E assim era que Chico
comemorava o seu Natal. Quando terminava já era 25 de dezembro, né? Às vezes nós comentávamos com Chico, Chico, já não é mais dia 24, já é 25 de dezembro, já passa da meia-noite. E ele sorrindo falava assim, é mesmo. Aí alguém falava, Chico, Jesus deve estar nascendo. Ele sorria, não é? E eram peregrinações inesquecíveis. E em cada casa, às vezes, ele contava uma história, contava um caso. Chegava numa casinha, as crianças, às vezes, cantavam para ele, estavam esperando. Né? Em algumas casas tinham muitas crianças, né? Umas 5, 6 crianças, aquelas crianças de 8, 9, 6 anos, 7 anos, elas se juntavam, meninos e meninos, e cantavam para o tio Chico, ensaiavam aquele hino, aquele coral, e Chico achava uma maravilha, batia palma, aplaudia os meninos, muito bem, e nós íamos depois para uma outra, mas em cada casa ele nos transmitia uma lição inesquecível. O nosso tempo está correndo, mas nós vamos dizer, nós visitávamos uma casa aqui em Uberaba, o casal tinha 6 filhos. Dos 6 filhos, só um que não era paralítico. Os outros 5 eram paralíticos, homens e mulheres. Um andava se arrastando, a outra andava de muleta, tinha uma perna menor, tinha problema na perna. Só uma que não tinha um problema na perna. Mas acontece que naquela casa também tinha um presépio montado. A família montava um presépio porque o chefe da casa, ele era folião. Eu não sei se vocês de outros estados conhecem a chamada Folia de Reis. Aqui em Minas Gerais é uma tradição, né? A Folia de Reis. Então, a Folia de Reis são aqueles foliões que, antes do Natal, não é? Desde a véspera do Natal, eles começam a cantar músicas alusivas a Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus, aquelas cantarolas, aqueles cânticos, tem as violas, os violões, e eles se enfeitam com muito colares. É uma tradição aqui em Minas. Em Uberaba temos a Folia de Reis. Mas lá nesta casa, só para encerrar, eles cantavam para o Chico. A folia estava esperando o Chico. A casa enfeitada de bandeira, bandeirola, bandeirinha amarela, vermelha, verde, azul, cor-de-rosa. Era uma alegria. E quando eles cantavam para o Chico ficava ouvindo. Quando eles terminavam de cantar, eles mostravam para o Chico a chamada bandeira do divino. Porque cada folia de reis leva uma bandeira do divino, que é a bandeira onde está ali Jesus Cristo nascendo, não é? Bordado ali Jesus Cristo nascendo. E uma vez eles apresentaram a bandeira do divino para o Chico nesta casa, para o Chico beijar. Aí o Chico pediu permissão, o senhor me dê licença. Ajoelhou-se ali na casa, colocou-se de joelhos, pegou a bandeira com o maior respeito, beijou e disse assim, era assim que a minha mãe me ensinava. Nosso tempo esgotou-se. Muita paz e até a próxima semana.